Bom dia aí, ou boa tarde ou boa noite, seja lá na época que você estiver assistindo isso. Só uma conversa com o futuro, seja hoje ou daqui a anos. É uma minha impressão sobre o governo, é do que eu acho. Primeiro tiveram duas falas aí do ministro Guedes recentemente que são muito reveladoras. Isso aí pra mim eu já sabia, né? Uma é sobre ele ironizando o fato das empregadas domésticas irem para Disney. Ele diz lá que todos os anos as empregadas iam para Disney, o dólar barato, estava uma festa danada, que tinha que conhecer o Nordeste, o Brasil. Isso traduz um preconceito classista, né? A elite que administra esse país e que está representada muito bem nesse governo, né? Ela despreza a sua gente. Preconceito de classe que se mistura também com o preconceito de raça, né? E outra fala dele é sobre a questão de que os funcionários públicos são parasitas do governo. É curioso, né? Esse termo ser usado por alguém que é um banqueiro, que fez fortuna, se tornou um milionário, né? Em cima da agiotagem, da especulação. Ele não tem uma fábrica, ele não produz nada, ele especula, ele aposta no cassino das bolsas de valores. Como ele conhece disso e tal, ganha dinheiro, né? E como a gente sabe, se alguém ganha dinheiro, alguém perdeu dinheiro. Muita gente coloca dinheiro lá nas bolsas de valores, nas ações de determinadas empresas, e a empresa real lá trabalha, né? Então ela se valoriza, aquela pessoa ganha dinheiro, dando lá na ponta, o especulador. Se a empresa entra em dificuldade, ele tira o dinheiro dela e bota noutra, aquela empresa vai à falência e tal. Enfim, chamar de parasita aos funcionários públicos também evidencia esse caráter do governo de ser um governo dos ricos, certo? Quem ele quer chamar de parasitas, na verdade o Paulo Guedes, por não ser um político nato, né, não ser um orador, ele acaba se traindo e revelando as verdadeiras intenções ou as práticas nas quais ele acredita. Na verdade, eles estão tramando ações, já atacaram a aposentadoria dos brasileiros em geral, né? Atacaram a estabilidade do emprego, e agora eles estão querendo atacar a estabilidade dos funcionários públicos, certo? Daí chamar de parasita. Aí quem são os parasitas que ele chama? É curioso, né? Seria quem? Os professores, os policiais militares, os funcionários de empresas estatais, o Correios, os médicos que trabalham para o governo, o SUS e tal. Vindo de quem veio, é uma coisa reveladora, viu? Quem mais serve a esse país, essa gente considera parasita. A dívida que o Brasil tem para com a sua burocracia pública é imensa. Não preciso nem eu estar explicando aqui, né? E já está havendo alguma resistência a esse governo. Isso é normal, né? Que depois de uma mudança de governo, como aconteceu no Brasil, os novos governantes têm uma espécie de carência, onde a gente se espera ele mostrar serviço, né? Eles mostrarem serviço. Aí passou-se um ano, certo? Dessa tragédia que foi desde o impeachment até a vitória dessa figura horrorosa, né, que nos governa, e os seus ministros igualmente horrorosos.
e ainda não há uma resistência, mesmo porque as elites nacionais, o capital nacional e internacional, ele está atuando no sentido de desmontar sindicatos e as formas tradicionais de greves, dada a fragilidade do emprego. Nenhuma categoria tem coragem de fazer greve, certo? Aí os sindicatos foram atacados, o próprio fato da esquerda ter ficado no poder acabou por desmobilizar os sindicatos não iam fazer greve contra um governo que eles apoiavam em grande parte e tal. Isso enfraqueceu os sindicatos. Aí em seguida você tem o desmonte dos sindicatos. Aí você vai ter a diminuição do número de empregados nas montadoras, nas grandes fábricas, ou mesmo nas empresas que prestam serviços, as estatais que foram desmobilizadas pela Operação Lava Jato e tudo mais. Aí tudo isso aí enfraqueceu demais o poder de mobilização dos trabalhadores, sabe? Não dá para reagir à altura. E com o engajamento da mídia, né? Da Globo principalmente, todos os canais de televisão e dessas novas mídias, como as redes sociais, de demonizar, de vilanizar as lideranças sindicais e o próprio movimento sindical e a resistência da classe trabalhadora em geral, desacreditando, fazendo com que a sociedade desacredite naquelas instâncias, naqueles indivíduos como porta-vozes de demandas coletivas. Aí a gente tem aí uma letargia no país, enquanto que várias garantias legais são desmontadas sem nenhum diálogo. Sem diálogo com a sociedade, sem diálogo com a oposição, sem diálogo com ninguém. Os setores conservadores, as oligarquias regionais, as famílias tradicionais, a grande mídia, que são oligarquias e são famílias tradicionais também, né? Record, o SBT, Bandeirantes, Rede Globo, são oligarquias dominadas por nichos de famílias e de setores de classe média alta, né? Classe média baixa e tal. Essas oligarquias, né, se sentem muito representadas e estão atuando, aproveitando a anomia do governo Bolsonaro para desmobilizar a sociedade, convencê-la da necessidade de reformas X e Y, fazendo essa lavagem cerebral, certo? Aí, embora ele seja um verdadeiro ogro, né, o presidente da República, um brutamontes, um troglodita no cargo, né? Fica ridículo, né? É vergonhoso, o cara dando banana para a imprensa, o jornalista que está ali presta um serviço importantíssimo para a sociedade, não é verdade? Aí o sujeito faz isso, de certa forma uma banana para a sociedade. Só que os seus patrões da Rede Globo, da Record, do SBT e da Bandeirantes e tal, estão de acordo. Eles concordam com isso. Concordam com o desmonte do estado de bem-estar social. Eles concordam com as medidas que estão sendo tomadas, né? Então é isso que a gente vê. Aí está havendo já uma reação. Petroleiros de várias áreas dos estados do Brasil estão em greve há vários dias, embora isso não seja noticiado pela grande mídia, né? Isso não dá ibope, não é interessante para os Marinho, não é interessante para os Abravanel, para os Macedo, certo? Para os Santos, do Silvio Santos, divulgarem isso, para a sociedade não ficar a par. Aí acaba que prevalece no senso comum da população uma ideia de inércia, de que tudo está normal. Então, é interessante a participação dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros, eles têm um poder de mobilização muito grande, porque com a desmontagem das grandes fábricas, com o fim dos sindicatos e tal, um dos setores que ganharam força no Brasil na última década é o setor de transportes de carga, né?
os caminhoneiros. Muitos são trabalhadores autônomos que contratam frete de um estado para outro, do sudeste para o norte, para o nordeste, etc., né, e vice-versa. Aí eles têm um poder de paralisação que atinge muito o país quando eles paralisam. Só que são pessoas de pouca instrução, são pessoas toscas, pessoas sem consciência social, sem consciência de classe, e que abraçaram o neofascismo. Eles, há pouco tempo, na época do Michel Temer, né, ou até antes disso, eles eram os principais porta-vozes do bolsonarismo, sendo que o Bolsonaro e os seus representantes lutam contra esses indivíduos, essa classe social, né, dos mais pobres, dos pobres da classe média baixa, né, que ascendeu, é inimiga do bolsonarismo. Aí essa gente pede, por exemplo, intervenção militar, pedia, né? Essa gente tem na figura do neofascista Sérgio Moro, né, um ícone, né? Um ídolo maior, um herói salvador, né? São pessoas ingênuas que têm essa percepção, essa leitura do real, certo? Então, se eles acordarem e perceberem que não tem no Bolsonaro e nem nos militares aliados, que ainda há tempo, né? Seria uma força social considerável para pressionar o Estado brasileiro, as instituições brasileiras, na direção de um pacto social onde os pobres, a classe média baixa, sejam o objeto de políticas públicas que os inclua na cidadania, certo? Do jeito que está, com a diminuição sucessiva do Estado e de sua ação, essas classes sociais, esses grupos sociais estarão abandonados à própria sorte e serão animalizados, bestializados, e as políticas públicas destinadas a eles serão os gastos com polícia, com grupo de extermínio, com presídios, enfim, serão essas as ações do Estado brasileiro para os pobres, se nada for feito. E os caminhoneiros têm um peso muito grande. Para onde eles forem, a balança do equilíbrio político vai junto, certo? Onde seriam os caminhoneiros e também, né, um outro grupo ou grupos de indivíduos que pesam muito se eles acordarem para a sociedade, para a realidade, para perceberem enquanto classe, enquanto grupos diferenciados, são os evangélicos, né? Os evangélicos se tornaram uma força social poderosa no Brasil, através de suas igrejas, né? Os pastores, em geral, são indivíduos da elite, indivíduos que ascenderam socialmente através da manipulação de massas. São pessoas de pouca instrução ou são oportunistas, não vou dar nomes não, que eu tenho medo de processo, né? Mas das várias igrejas aí tem muita gente de bem, tem muito pastor realmente compromissado com o amor ao próximo, com a filosofia do humanismo presente no cristianismo, mas boa parte, eu diria que mais da metade deles, são empresários que viram que a manipulação das massas através da religião é um filão que dá muito dinheiro, certo? Aí adquiriram horários em televisões, né? Alugando esse horário, conseguiram ou mesmo para a própria televisão, e com isso alugaram prédios, fizeram filiais de igrejas, espalharam lá e montaram uma rede de pessoas com poder de manipulação. E nessa sociedade pós-moderna brasileira, de pobreza, de angústia, de desemprego, de fim, de desmonte das unidades familiares e tudo mais, aí esses indivíduos passaram a exercer um poder muito grande, indivíduos sem consciência de classe, sem compromisso
com Jesus Cristo, com a essência do cristianismo, essas pessoas passaram a manipular milhões de indivíduos e arrancar dinheiro dessas pessoas. E se tornaram naturalmente políticos. Não por acaso, muitos pastores são deputados, são senadores, são governadores. O Crivella do Rio é um bom exemplo, né? E o próprio Jair Bolsonaro, que é uma pessoa ligada a essas igrejas, né? Um especulador desse nicho de poder, né? Aí, explorando a fé e manipulando as pessoas, né? Como não tem uma boa instrução, como não são pessoas que têm uma densidade cultural profunda, não são humanistas, não são religiosos, são oportunistas que exploram um filão que é a indústria da autoajuda e da fé, certo? Aí essas pessoas não têm consciência de classe nem compromisso com o seu próprio povo, mesmo porque, por serem de baixa instrução, alguns até se formaram, né? E usam técnicas sofisticadas de manipulação, né? Com a manipulação em massas, enfim. Mas a grande maioria, por não ter instrução, faz da Bíblia um manual de como entender politicamente a sociedade. Se eu pego os 2000 anos que culminou nos direitos humanos, que culminou nas garantias legais do Estado moderno, que culminou no Ocidente, no Estado de bem-estar social, e eu jogo na latrina, e pego a Bíblia e interpreto a sociedade do século XXI à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Bíblia, né? Eu faço isso, eu deformo as ações políticas, porque a Bíblia tem 2.500 anos, principalmente no seu Velho Testamento, né? A parte mais antiga, ela tem 2.500 anos. Então, esses indivíduos desavisados, homens toscos, desalmados, sem Jesus no coração, eles usam a fé dos outros e usam a Bíblia como sendo um livro para entender o Brasil de hoje. Aí eles entendem o divórcio a partir do que Moisés falou lá nos 10 mandamentos, né? Eles vão entender lá todas as relações sociais a partir do que foi determinado lá 2.500 anos, na lei do talião, do olho por olho e dente por dente. Eles vão entender questões como a homossexualidade, por exemplo, que é uma questão já pacificada na sociedade, no Brasil, desculpa, estou com soluço aqui um pouco, uma questão já pacificada no Brasil de hoje, né, pelo menos, voltou a ser uma coisa contrária às leis de Deus, nas pregações desses indivíduos. Repetindo, despreparados, broncos, toscos, rasos, ignorantes, né, desumanos, gananciosos e egoístas, espertalhões que fazem da fé dos outros um mercado, um filão a ser explorado pelas igrejas cataníqueis, certo? Manipulam as pessoas, manipulam as massas. Aí essa gente também, a massa, o gado dessas igrejas, eles têm que acordar. O estado de bem-estar social está sendo desmontado, certo? A sociedade brasileira, a classe baixa, está sendo jogada ao relento. O Estado está recuando nas suas coberturas sociais, né? O colchão de proteção social, que se traduz em ensino de qualidade, pelo menos enquanto meta a ser buscada, né? Está sendo retirado. O Paulo Guedes, por exemplo, questiona, está traçando estratégias no sentido de acabar com o ensino público, com a escola pública e entregar ao setor privado a construção de todas as escolas, sendo que a família pobre receberia só uma bolsa para estudar naquela escola privada. Como se tivesse mercado para sustentar tudo isso no Brasil. Não tem, meus irmãos.
Então esse é mais um exemplo, né? Eles querem diminuir, por exemplo, eles querem tirar a obrigatoriedade das prefeituras e dos governos estaduais de investir 22%, parece, se não me falha a memória, na educação ou na saúde. Eles querem deixar ao critério dos políticos investir, a obrigação de investir ou não aquele valor na saúde, na educação. É um desmonte do Estado. O Estado está o guarda-chuva social que protege a sociedade, que a gente chama isso aí de estado de bem-estar social, está sendo recuado, está diminuindo. Eles querem diminuir as despesas com o SUS, com os pobres em geral, né, com a saúde pública, não é? E daí o fim dos investimentos, por exemplo, na Fiocruz e outras entidades encarregadas de produzir vacinas, produzir medicamentos, produzir remédios que são usados pelo SUS gratuitamente nos postos de saúde e nos hospitais públicos. Aí eles querem que o Estado se retire desse nicho e deixe sair para os empresários ganhar dinheiro. Não tem dinheiro, que morra. Essa é a ideia. E os evangélicos estão defendendo isso de forma desavisada, desculpa. Os evangélicos são, vocês evangélicos, meus irmãos, se vocês não acordarem, no futuro, daqui a 50 anos, 100 anos, a história vai jogar vocês no lugar que vocês estão merecendo, que é no lugar de algozes da sociedade, de algozes do estado de bem-estar, de algozes da democracia, dando ouvidos a forças retrógradas, a forças que são inimigas de vocês, e vocês estão achando que essas forças representam Jesus. Ainda há tempo desses setores acordar. Então, se a sociedade acordar, daí ainda há tempo para resistir, né? A greve dos petroleiros tem que ser aprovada, tem que ser apoiada, né? E os caminhoneiros também, e os evangélicos em geral se acordarem, certo? Haverá tempo para a gente reverter a situação e impedir a marcha do Brasil em direção ao abismo, à desassistência, na direção da diminuição do estado de bem-estar social. Se você quiser entender, é só comparar o Brasil. Eles querem diminuir o tamanho do Estado, certo? É o discurso do Paulo Guedes, ministro da Fazenda, e é o discurso do bolsonarismo e do Olavo de Carvalho em geral, né? O Olavo de Carvalho é um pseudo-intelectual aí, admirado por esse governo, né? Um guru intelectual, que é curioso que ele estudou até a 5ª série, né? Mesmo assim, um autodidata, uma pessoa que publicou alguns livros, é tomado como uma referência intelectual. E despreza-se os 100 anos de pesquisa das universidades brasileiras para adotar um autodidata, certo? Então, assim, essas forças que estão aí, elas querem desmontar o estado de bem-estar social no Brasil. Então, vamos comparar. Se eu tenho a Suíça e o estado suíço é pequeno, o estado mínimo, aí você tem uma sociedade de pleno emprego, uma sociedade de salários muito bons, muito faustos. Então, aquela sociedade que consegue trabalhar, tem fartura de emprego, e ela consome e é saudável. Aí funciona o estado mínimo. O caso também do Japão, né? Funciona o estado mínimo, certo? Mas aplique o estado mínimo na Nigéria. Aplique o estado mínimo na Venezuela. Estado mínimo, vamos imaginar, o Maduro cai, vamos aplicar o estado mínimo. A Bolívia agora estão aplicando o estado mínimo. Então aí você pega onde não há capital para a iniciativa privada tomar de conta, oferecer aquele serviço, e nem há trabalho para aquela população trabalhar, conquistar dinheiro e comprar pelo serviço, pagar pela saúde, pagar pela educação, pagar pela segurança, pagar por todos os serviços que ela demanda, né? Não há emprego para aquela população. Aí você pega e tira o Estado. Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem nada, não tem nada. Isso é a selva, cara. Isso é a selva, a África todinha desse jeito aí. O Estado mínimo funciona na África Negra. É o Estado mínimo. O Estado não pode se fazer presente, a população
vivem na margem da sociedade, na margem da civilização. Se o Brasil voltar a essa condição demandada pelos esses economistas e pelo Bolsonaro e por esse Olavo de Carvalho, a população vai ser abandonada. Nós temos uma população de mais de 200 milhões de indivíduos, né? Essa população que não vai ter empregos, o Estado é mínimo, ele não é uma preocupação do governo, certo? Que não vai ter saúde, também o Estado é mínimo, não é uma preocupação dos governos. Não vai ter educação também, não é preocupação dos governos. Essa população vai estar abandonada, vai estar marginalizada. Ela não é uma preocupação dos governantes o destino de milhões e milhões de sua gente. Vocês estão entendendo? Então, esse negócio do Estado mínimo é uma loucura. É uma loucura. E essa coisa toda vai nos levar ao abismo. Vai levar a uma guerra civil. E as ações do governo? Investir em presídios, investir nas polícias, liberar armas, autorizar os grupos de extermínio da polícia, a polícia agir de forma letal, matar, perguntar, atirar, matar e depois apurar se aquela pessoa era criminosa ou não. Na guerra civil instalada, né, essas são as ações previstas pelo governo. Eles esperam que, tirando todas as garantias legais, né, retirando as leis trabalhistas, retirando as conquistas de férias, décimo e tudo mais, retirando impostos e tudo, eles esperam que a iniciativa privada fique tão mais rica, tão mais fausta, tão mais acumule tantos capitais, que ela dobre a sua riqueza e invista na sociedade, gerando progresso e desenvolvimento. Isso é uma utopia absurda, cara. É tão utópico isso, no caso do Brasil, né, quanto você acreditar no comunismo, na igualdade entre todos os indivíduos, uma igualdade perfeita, sem conflito de classe, sem conflito de interesses, como o marxismo sonhou no passado, né? A utopia igualitária presente no cristianismo primitivo e presente no marxismo do século XX, do início do século XX, certo? Aí você acreditar que o liberalismo vai solucionar os nossos problemas. Então, caberia ao Estado gerenciar tudo isso. Aí, só para concluir meu raciocínio aqui, o que me deixa mais preocupado, chocado, assim, surpreso e triste, né, vendo tudo isso, é essa lavagem cerebral que é feita, né, para demonizar as esquerdas, o engajamento da Rede Globo, o engajamento da grande mídia, de convencer a população que a esquerda está ligada à corrupção, né? Aí tem um pacto de classes, né? As oligarquias, as madames das famílias tradicionais, os setores especuladores da Bolsa de Valores, a grande mídia em geral, as oligarquias regionais, elas perceberam que dá para fazer uma espécie de lavagem cerebral na população, certo? Uma lavagem cerebral na população, convencendo a toda ela que o mal do Brasil são dois: a corrupção, né? O problema do Brasil é a corrupção, ou seja, a gente paga trilhões em impostos e os políticos roubam esse dinheiro. Eles convenceram a população dessa falácia. Isso é mentira, cara. Não existe isso aí não, certo? E o outro mal do Brasil são os políticos de esquerda. Olha só. Aí quando a Globo reforça esse negócio, dessa onda, né, do denuncismo aí, que foi usado, né, tem vários, é um carrossel, cara, para gerar a ideologia da corrupção. Uniu-se o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a CIA, o mercado de Bolsa de Valores, as oligarquias regionais, uniu-se o setor da grande mídia, aí passaram a fazer uma campanha novelizando todos os dias, durante anos e anos e anos, martelando nessa questão da corrupção. Aí o Departamento de Defesa e a CIA alimentaram idiotas úteis, né? Como no caso aqui os políticos, alguns políticos, mas também setores do Ministério Público e setores do Poder Judiciário. Esses heróis aí, né, e tudo mais, foram alimentados
por potências estrangeiras, o Sérgio Moro, Dallagnol e outros mais, que foram alimentados com informações privilegiadas, né? O Rodrigo Janot e tudo, para desbaratar os nossos governos, desbaratar determinadas correntes políticas. Foram usados, eles não, eu não sei se eles têm consciência disso, ou já tiveram um momento, ou se conquistaram essa consciência recentemente, mas está claro. E a ideia é fazer uma lavagem cerebral na população, novelizando a política e fazendo da corrupção uma justificativa para o Brasil não dar certo. Aí você inviabiliza a democracia, você inviabiliza a crença na classe política, porque não existe sociedade moderna, não existe uma sociedade que não tenha políticos, certo? Aí a mídia faz essa lavagem cerebral para que o pobre em geral, o cara de classe média baixa, não se politize. Ele acha que a política é uma cloaca, é um esgoto, certo? É um nicho de uma espécie de prostituição moral, onde só há cloacas humanas ali, sendo que a política ela é o tripé que sustenta, é um dos tripés, né, que sustentam o Estado moderno, não é? Não existe Estado sem política. Aí a nossa sociedade, através da lavagem cerebral feita pela Rede Globo, pela Record, SBT, Bandeirantes, pela direita, né? Pelas oligarquias estaduais, regionais, pelos nichos do poder legislativo, do poder, as oligarquias instaladas no judiciário brasileiro, no serviço público do judiciário, não é? Essas oligarquias treinadas pela CIA, né? Treinadas pelo Departamento de Defesa, subsidiadas, né? Essa gente, todas elas estão convencendo a população a ter nojo da política. E aí o pobre se afasta da política e as oligarquias se apropriam novamente do Estado. Elas nunca tinham perdido o Estado completamente, mas elas tiveram que engolir pobre em universidade, preto, pobre, pardo, PPP, preto, pobre, pardo no curso de medicina. Tiveram que engolir essas pessoas fazendo faculdades em várias áreas e competindo em condições de igualdade com os filhos dessas oligarquias, né, dessas famílias tradicionais. Eles tiveram que engolir. Então eles perceberam que o discurso da corrupção fornece uma espécie de antídoto para você anestesiar o pobre em geral, para que ele não se politize, para que ele não enxergue a política, para que ele se afaste de uma certa esquerda, de um centro-esquerda e tudo mais, ele se afaste porque ele está convencido que ali é uma cloaca, é um prostíbulo moral, ali ninguém presta, ninguém vale nada, que só tem ladrões, só tem canalhas e tal, e ele tem que se afastar daquilo. Então, as oligarquias, as famílias tradicionais, as empresas de grande mídia, Globo, Record, SBT, Bandeirantes, não é, o mercado nacional, as elites econômicas e especuladoras do Brasil, os banqueiros fizeram uma espécie de pacto, não é? E aí, junto com o mercado internacional e junto com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, junto com a CIA, que alimenta nichos do poder jurídico brasileiro, alimentou o Sérgio Moro, alimentou o Dallagnol, alimentou a Lava Jato, alimentou o Rodrigo Janot, né? Aí, então eles fizeram do molde da corrupção uma ferramenta perfeita para afastar o pobre, a classe média baixa, da política. Classe média baixa que ascendeu socialmente, né? Aí, só que isso aí gera uma espécie de substratos, gera uma espécie de resíduo, de subproduto. Ao gerar a ojeriza da classe baixa, da massa, a política, você gera também o antipolítica. Daí o Bolsonaro, o bolsonarismo, eles cresceram no vazio de poder gerado pela lavagem cerebral, para afastar os pobres da política. Aí os pobres elegeram o não político, o antipolítica, né? Que é o fascismo. Então o fascismo ele foi cultivado. A Globo cultivou o fascismo ao querer sabotar um projeto de poder
que se apresentava num pacto de classes, né, que permitia que o pobre tivesse vez diante do Estado brasileiro, né, que tivesse políticas públicas destinadas ao acesso aos pobres na universidade, que tivesse políticas públicas destinadas a dar as condições mínimas de dignidade para a população carente, né, como no caso do Fome Zero, né, Bolsa Família, essas coisas todas. Então, essas condições foram postas, aí esses nichos de poder, esses atores políticos perceberam que podem fazer da corrupção uma arma para manipular, para fazer com que os pobres se convençam que tem que se afastar da política, que a política é um esgoto, que a política é uma cloaca, certo? Entenderam? Aí, então, essa lavagem cerebral afastou a população do Brasil, a massa do povo, da política convencional e as aproximou dos canalhas da extrema-direita, os aproximou do bolsonarismo, né? da extrema-direita, da violência. O ódio foi cultivado dessa forma. A Globo, né? A Lava Jato, o PSDB, as forças que se congregaram para fazer esse ataque à centro-esquerda, acabaram gerando como resíduo o ódio e o antipolítica, né? Que é o bolsonarismo. E eu espero que haja tempo para a população acordar. Valeu.